O maior segredo que Sérgio Moro, Nicolas Ferreira, Campos Neto, Flávio Bolsonaro e os outros bolsonaristas querem esconder é que eles são promotores do PCC. Porque todas as políticas que eles defendem acabam promovendo o PCC. Então eles promovem o movimento através de suas decisões políticas. Porque se eles querem discutir esse assunto de modo sério, nós não podemos desassociar a expansão do crime organizado no Brasil de decisões políticas, principalmente do ponto de vista econômico. Então o Moro, não adianta ele querer, não, nós temos que enfrentar. Se quer enfrentar, Moro, vamos começar revendo as políticas que você defende. Mas o Moro, na verdade, como Josias de Souza falou, ele é um político inútil. Na sua opinião, os bolsonaristas, eles promovem o PCC? Moro é um político inútil? Deixa o seu like se você concorda comigo e com o Josias que o Moro é um inútil e que eles promovem o PCC. E claro, se inscreva no canal. Um ponto importante que você tem que entender é que figuras políticas como Sérgio Moro, Nicolas Ferreira, Campos Neto, Flávio e até mesmo Tabata Amaral, figuras que promovem e defendem a independência ou autonomia do Banco Central, eles acabam promovendo o crescimento do PCC. Todos eles são promotores políticos do PCC. Porque nós não podemos discutir ou desassociar a expansão do crime organizado do Brasil de decisões políticas, principalmente de decisões políticas no âmbito econômico. Porque se você começar a reparar, o PCC ele teve um crescimento muito acentuado nos últimos 30, 40 anos, justamente no momento em que o Brasil começou a se desindustrializar. Desindustrialização que acaba segregando as pessoas, principalmente da periferia, promovendo assim o crime organizado. E essa desindustrialização, ela ocorreu através de decisões políticas tomadas por figuras como Nicolas, Tabata, Campos Neto, presidente do Banco Central, Sérgio Moro. Porque é impossível, pessoal, nós desassociarmos o PCC e o seu crescimento com políticas econômicas que foram adotadas nos últimos 30 anos. Políticas neoliberais. E você vai entender isso perfeitamente nesse vídeo. Mas você vai ter que ficar comigo. Então vem junto. O PCC, ele consegue se expandir por conta de um vácuo social promovido pelo capitalismo nas áreas periféricas, pessoal. Aí que é a grande questão. E o capitalismo, com o passar do tempo, ele foi se tornando cada vez mais segregador, à medida que a indústria deixou de puxar o capitalismo e o rentismo começou a puxar. O rentismo esse defendido pelo Banco Central, porque o Banco Central com a taxa de juros a 13,75% não favorece negócio nenhum, mas favorece a especulação financeira. Especulação financeira essa que aumenta cada vez mais a nossa desigualdade social. E como nós temos juros muito altos, a indústria não consegue mais se desenvolver. Se a indústria não se desenvolve, a indústria não consegue mais puxar o capitalismo. E o grosso dos empregos migra para o setor de serviços. Setor de serviços esse que depende muito menos de uma mão de obra mais capacitada. Porque quem também capacita a educação no país é a indústria. É a indústria que faz pesquisa e desenvolvimento, é a indústria que investe em faculdades corporativas. O sistema S no nosso país, pessoal, SESI, Senai, tudo isso é capacitação provida pela indústria, o que o setor de serviços não faz. Então quando você tem uma redução da industrialização do país, você perde em economia, você perde em desenvolvimento social, você perde inclusive em desenvolvimento intelectual. E aí você começa a jogar cada vez mais as pessoas para o crime organizado por conta dessa falta de capacitação, por conta dessa segregação que nós temos no capitalismo. E isso é acentuado por políticas neoliberais, como a decisão de ontem do Banco Central em manter a taxa de juros de 13,75% e outras políticas neoliberais, como por exemplo, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa. Tudo isso promove o PCC. E como que ontem a decisão do Banco Central, que foi uma decisão política, promove também o PCC? Óbvio, pelo seguinte, essa decisão do Banco Central, ela foi uma decisão política, não foi uma decisão técnica. Se tivesse sido uma decisão técnica, o correto era você reduzir a taxa de juros, por conta de vários indicadores econômicos que apontam por essa redução. Já fiz todos os comentários, link aqui no card, não vamos perder tempo discutindo esses indicadores porque já tem vídeo aqui no canal. Mas se o Banco Central fosse técnico e não político, a taxa de juros iria cair. Mas por que eles não fazem isso? Porque eles querem promover justamente essas ações neoliberais que, por consequência, promovem o PCC. Porque foi uma decisão política que promove a desindustrialização. Tanto que o segmento ou o setor que mais reclamou da manutenção da taxa de juros foi as indústrias. Foi o segmento industrial. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, a Firjan,
a Fiesp, todos eles reclamaram da manutenção da taxa de juros, porque fica caro para a indústria tomar crédito e expandir a sua produção, e expandir, abrir novos negócios, abrir novos postos de trabalho. Sem postos de trabalho para a indústria, o crime organizado consegue cooptar mais as pessoas. E aí você vai falar assim, poxa, mas por que isso está acontecendo? Nesse momento tão delicado, com essa atitude do Banco Central, infelizmente o Lula estava exposto. O Lula estava exposto por conta daquela entrevista muito mal dada, que acabou sendo um revés muito grande para o Lula, que o enfraqueceu. E o Banco Central aproveitou politicamente dessa situação que o Lula estava exposto, não somente para manter a taxa de juros em 13,75, mas para fazer uma ameaça falando o seguinte, olha, isso pode aumentar no futuro, então abra o olho, tome cuidado, não nos pressione. O Banco Central se utilizou politicamente do momento de fraqueza do Lula para poder chantagear o governo. E era ontem exatamente que o Lula, se tivesse fortalecido, poderia sair, reunir todas as indústrias para poder fazer essa discussão, pressionando assim o Banco Central, mas isso não ocorreu. Então perceba que a decisão do Banco Central desindustrializa o país, é uma decisão política, e por isso que eu falei para vocês no início do vídeo, que decisões políticas favorecem o crescimento do PCC. E favorecem também, claro, essa exposição do Lula para aproveitadores da política, como no caso Nicolas Ferreira, poderem fazer a sua baderna promovendo exatamente isso, o crescimento do PCC. Porque ontem o Nicolas Ferreira, ele foi investigado, ele está sendo investigado pela Polícia Legislativa por conta de uma baderna que ele fez na Câmara dos Deputados. É só isso que o Nicolas Ferreira sabe fazer, ofender minoria e fazer baderna. Ele foi lá, tava passando e cruzou com o assessor chamou de 71, ele foi pra cima do assessor. Foi uma briga, uma baixaria toda, porque essas figuras, Nicolas, que é a maior síntese do bolsonarismo no momento, eles só sabem fazer isso, só sabem fazer badernas, não sabem aprovar nenhum outro tipo de projeto que não sejam os projetos neoliberais. Porque quais são os projetos que eles levam para as votações? Projetos completamente inconstitucionais, projetos contra as minorias que as próprias assessorias mostram para eles. Olha, esse projeto ele é inconstitucional, não vai passar, mas mesmo assim eles forçam. Por quê? Para fazerem um auê e crescerem nas bases. Projetos que não vão passar, enquanto os verdadeiros projetos que eles querem passar, que são esses projetos neoliberais, acabam promovendo o PCC. Por isso que eles são promotores do PCC, porque as políticas públicas e econômicas que eles defendem promovem esse tipo de organização. Não tem como você desassociar. E esse é o principal segredo que eles querem que escondam. Que eles querem esconder. Como no caso também do Sérgio Moro. Sérgio Moro foi ontem, fez um papel ridículo subindo a tribuna e defendendo um enfrentamento. Enfrentamento? Não adianta você enfrentar esse tipo de organização o Moro se mostrou um político inútil, né? O Josias de Souza falou sobre isso. Mostrou um político inútil. E de fato ele é inútil. Ele foi lá, utilizou o tempo que ele tinha para fazer proselitismo, não elogiou a atuação da Polícia Federal, muito menos do governo Lula, do Flávio Dino. E aí vai lá, ah não, é porque nós temos que enfrentar, nós temos que fazer enfrentamento. Ah, Moro, que político pequeno que é você. A sorte do Lula é que todo esse enfraquecimento se deu com o Sérgio Moro, que é um lorpa na política, que teve a oportunidade dele e perdeu a oportunidade. Mostrou que é inútil, assim como o Josias de Souza falou. E eu concordo com o Josias de Souza. Moro é um político completamente inútil. Ainda mais com essa defesa que ele está fazendo agora, né? Ele quer fazer um enfrentamento como se estivesse numa guerra. Não é assim que funciona. Para você acabar com o crime organizado, com o PCC, você tem que retirar o financiamento e principalmente desenvolver social, economicamente e com emprego as pessoas que são cooptadas pelo crime. Mas o Sérgio Moro, o que ele quer fazer? Ele quer enfrentar. Ah não, se eles vão com pedras, nós vamos com armas. Se eles vêm com armas, nós vamos com metralhadoras. Se eles vêm com metralhadoras, nós vamos com tanques. O que é isso? Esse tipo de política não funciona. Nós no Brasil temos a terceira maior população carcerária no mundo. É um problema que está escalando. E se de fato a operação do Sérgio Moro, que aparentemente foi real, de fato for real, e aparentemente ela mostra que o comportamento do PCC mudou. Eles estão muito mais audaciosos, indo para um nível de afronta à nossa sociedade que muda. Mas o Sérgio Moro não entende isso. O Sérgio Moro não vai promover isso. Claro que não, porque o Sérgio Moro, no fundo, ele é um promotor do PCC. Porque se o Moro quisesse de fato combater o PCC, ele iria começar combatendo as políticas neoliberais que alimentam esse tipo de movimento, alimentam a criminalidade nas áreas periféricas da nossa sociedade. Mas ele quer fazer isso? É claro que não. E eu acho que Moro nem entende isso. Mas Moro não tá nem aí, assim como todos os outros bolsonaristas, porque o que eles fazem mesmo é a promoção de políticas neoliberais. Porque eles estão juntamente com o mercado, juntamente com o Banco Central, juntamente com Roberto Campos Neto, que é outro bolsonarista.
E todos eles se juntam na promoção do PCC, na promoção do crime organizado. Vai chiar? Vai, mas infelizmente essa é a verdade.